tempos de coronavírus, muito se fala do grupo de risco, que seriam os idosos, obesos ou que têm alguma doença como hipertensão ou diabetes. Para falar um pouquinho sobre esse assunto, hoje a gente veio conversar com a doutora Luzaneri Cruz. Tudo bem, doutora? Tudo bem. Primeiro eu queria agradecer a oportunidade. A gente que agradece. É sempre super importante no momento desse. Eu percebo, eu tenho vários grupos de WhatsApp com não médicos e eu percebo que as dúvidas são muito grandes. Mesmo na comunidade científica a gente tem algumas dúvidas e eu fico imaginando a população em geral. Então é muito importante estar aqui para esclarecer. Pois é, doutora, e no momento de pandemia, acho que a informação é uma das melhores armas, não é mesmo? Mas então por que? Vamos começar então falando, por que esse grupo seria aí, digamos, teria a maior chance de desenvolver a forma mais grave dessa doença? A obesidade, a idade e o diabetes têm algumas características em comum. Primeiro, a gente tem mais chances de desenvolver diabetes quanto mais idoso a gente for. Na população idosa, o diabetes chega a 20%. E outras comorbidades, como hipertensão, muitas vezes apresentações de asma, doenças respiratórias, tudo muito junto. A Europa, por exemplo, lá na Itália, eles tinham uma população idosa que fumava com muita comorbidade. E a gente viu tudo o que aconteceu lá na Itália, a tragédia que eles estão vivendo. Em relação ao obeso especificamente, parece que o obeso tem um processo inflamatório muito maior. Deixa eu explicar esse processo inflamatório. Quando a gente pensa em inflamação, a gente pensa numa tríade, em três coisas juntas, uma inflamação que a gente possa ver. Então a gente pensa em rubor, que seria uma vermelhidão, a gente pensa em calor e a gente pensa em dor. Então toda vez que alguma coisa está inflamada, ela está vermelha, está quente e dói muito. O problema é que o diabetes, ele vive um estado inflamatório assintomático, que não tem essas três características. Então ele todos os dias, a gente fala cronicamente, ao longo dos anos, ele é inflamado. Por quê? Porque ele produz determinadas substâncias, muitas vezes no sentido de se proteger, mas em um determinado ponto essa barreira de proteção se rompe e aí essas substâncias começam a causar o mal para o obeso. E para o diabético também. O diabético também vive esse estado inflamatório muito mais exacerbado do que o obeso. Então, se você tem um obeso e diabético, as duas patologias juntas, a gente tem um estado inflamatório muito maior. O que a gente vê é que normalmente as doenças em geral relacionadas a esse estado inflamatório são doenças cardiovasculares, doenças que a gente conheceu durante muitos anos. Então, infarto, derrame, alguns cânceres, isso assustou a comunidade científica durante muitos anos. Já se sabia que eles poderiam ter uma propensão maior para doenças infecciosas, mas isso agora veio com muita força, porque agora a gente está diante de uma pandemia. Então a gente viu que além de todas essas doenças que a gente temia muito, o obeso e o diabético também tem uma tendência a ter uma doença infecciosa, no nosso caso agora o coronavírus, muito mais grave do que a população em geral. Pois é, doutora, você estava me falando que tem uma diferença grande em relação à gripe por conta disso, porque ela acaba atingindo de uma forma mais agressiva os pulmões. Explica pra gente. Então, as pessoas no início da pandemia pensavam, não, é só mais uma gripe, mas a gente viu que o comportamento é diferente. Então, alguns fatores vão explicar por que essa Covid é diferente de uma gripe, do H1N1, por exemplo. Número 1 é que ninguém tem imunidade. Nós todos somos suscetíveis, alguns mais do que os outros, mas a comunidade geral é suscetível. Ninguém nunca tinha visto essa doença antes. Número 2, nós não temos vacina. No caso da gripe, a gente tem vacina. Então, por que a gente continua gripando apesar da vacina? Porque a vacina normalmente é feita com as cepas dos vírus do ano que circularam no ano anterior. Então, o vírus muda, ele muta, e aí a gente gripa de novo, apesar de ser vacinado, mas agora com uma forma mais branda da gripe. Outra coisa que aconteceu é que a gripe, ela vai se diluindo, os casos de gripe vão acontecendo ao longo dos meses do ano.
No Covid, a gente viu que todos os casos aconteciam ao mesmo tempo e isso sobrecarregou o sistema de saúde. Nosso modelo desse caos maior continua sendo a Itália, onde eles já não deram conta de atender tantos pacientes graves lá no sistema deles. E outra coisa que acontece é que parece que realmente esse processo inflamatório é muito maior no Covid, inclusive atingindo direto os pulmões e causando uma pneumonia muito grave e muito rápida. A pessoa evolui rapidamente para o ventilador. Pois é, doutora, até aproveitando que a gente está falando em relação aos obesos, né? Aqui no Espírito Santo, por exemplo, os primeiros casos, né, de vítimas fatais, infelizmente, foram de obesos. E é até um momento para se discutir a importância de se trabalhar diariamente aí na prevenção, né, no cuidado com a saúde. Em relação aos obesos, um outro aspecto importante é que existe uma restrição mecânica ao pulmão do obeso. O obeso respira pior. Você tem um aumento da pressão dentro do abdômen e ele joga o diafragma, que é o músculo que separa o tórax do abdômen, ele joga o diafragma para cima. Parece que o obeso, de uma maneira geral, você vê que o obeso é mais cansado. Sim. Uhum. Então, realmente, até na hora de entubar, porque o obeso também tem uma restrição aqui em cima, na traqueia, na via respiratória alta. Você pode ver que os obesos, a maioria também roncam. Então, eles não respiram. Tem a apneia do sono, eles já não respiram bem. Então, eles evoluem de uma forma mais grave também, por questões mecânicas. Até a intubação do obeso é mais complicada, a ventilação do obeso é mais complicada. Então, tudo isso leva a gente a pensar realmente em talvez seja a hora da gente voltar a ter saúde, a repensar as nossas questões, né, sociais de uma forma geral. Alimentação, exercício, não é mesmo, doutora? Como se exercitar em tempos de quarentena, né? Eu tô com esse meu questionamento, porque eu sou uma atleta regular e realmente vi que agora eu não posso frequentar os locais que eu gostava, que é a academia, o calçadão, mas talvez a gente tenha que se manter ativo dentro de casa. Tem tantos vídeos, tantos recursos de YouTube, né, pra gente tentar se manter uma atividade mínima, né? Talvez subir e descer escada, se for possível, pular corda, fazer algum tipo de exercício físico e caprichar na alimentação. Em tempos de quarentena, a nossa ingestão de carboidrato e gordura vai lá para cima. Normalmente aqueles pratos gostosos que a gente tem vontade de fazer, normalmente vão incluir muito açúcar, muito carboidrato. E a ingestão de álcool tem aumentado muito. As pessoas têm usado desse recurso até como forma de relaxamento. Então acaba que elas vão ganhar algum peso na quarentena quando elas deviam estar pensando em perder o peso para se tornarem mais saudáveis. Lembrar de caprichar nas fibras, caprichar nas vitaminas. Eu não falo vitamina sintética, não. Você aumentar a sua ingestão de fruta, de verdura, para você ter uma imunidade melhor. Comida de verdade, né, doutora? Comida de verdade, apesar da gente saber que não existe fórmula mágica, infelizmente. Nós ainda não conhecemos a cura para o coronavírus, espero que a gente consiga. Estão desenvolvendo vacinas. A medicação que a gente conhece tem prós e contra, muito efeito colateral, nem todo mundo pode usar, não ficou muito certo se funciona, se não funciona. Alguns estudos dizem que sim, outros dizem que não. Então, o tratamento ainda está muito obscuro para nós. O que a gente sabe é que a gente precisa aumentar a imunidade de uma forma em geral, talvez melhorar a parte emocional, diminuir a informação. A informação tem sido muito tóxica, as pessoas têm se sentido muito ansiosas, têm me ligado com ansiedade muito grande. Melhorar toda essa parte interna nossa para a gente ter imunidade. Tomar sol, parece que a vitamina D, ela tem a ver com a imunidade, tem a ver com a proteção ao coronavírus. Tomar sol aonde? Achar um canto da casa, uma varanda que você possa se expor um pouco ao sol. Então, talvez a gente tenha que fazer todas essas questões que a gente tem trabalhado a vida inteira, que as pessoas às vezes acham que não tem muita importância, mas hoje em dia a gente tem se deparado com a importância de viver bem. Tá certo, doutora. Muito obrigada aí por esse bate-papo esclarecedor. É isso, gente. Em tempos de pandemia, a gente tem que se reinventar e, claro, cuidar da saúde, da alimentação, tentar fazer exercício, mesmo dentro de casa. TV Ambiental, a TV que te reconecta também na saúde.